Se você está começando a estudar para concurso ou até mesmo já passou na sua prova e está só aguardando a nomeação, fica aqui que esse vídeo é para você. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal. Eu sou a Pietra Rodrigues, aprovada 2 vezes e nomeada em pós-edital para um concurso estadual primeiro e agora meu cargo atual ele é federal. E aqui eu falo um pouquinho sobre dicas de estudo, o que funcionou comigo, o que não funcionou, o que está funcionando com os meus alunos também e coisas da rotina. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que você não deve fazer nesses 3 momentos, na escolha do seu concurso, durante os seus estudos e depois da sua aprovação também. E eu arrisco dizer que essas dicas podem encurtar anos na sua jornada de estudos. Parte 1. Antes de escolher o seu concurso, estudar sem direção. Se você é uma pessoa que já tem muito bem delineado a área que quer seguir, por exemplo, quero ser policial militar, quero ser professor, quero trabalhar em tribunal, algo mais geral, mas que pelo menos já tenha uma área ali, um contexto definido, isso já encurta muito o caminho nos estudos. Mas se você apenas tomou a decisão de quero estudar para concurso, ponto. E agora, o que eu faço? Muitas vezes mais importante do que você saber o que fazer é você ter muito bem definido o que não fazer. Exemplo pessoal, quando eu era bem novinha, eu tava ali nessa, legal, concurso público, quero fazer. Um rumor muito forte do concurso do Banco do Brasil, ou até já tinha saído o edital, algo nesse sentido. Eu passei uma tarde inteira de um sábado, eu lembro como se fosse hoje, ali esquematizando no Excel o que eu ia estudar, quantos dias até o dia da prova, o que eu era boa, o que eu nunca tinha visto. Quando acabou o dia, eu tava tipo, gente, que isso? Eu odeio a área bancária. Eu vi que nenhuma daquelas disciplinas chamava a minha atenção. Eu não ia gostar de trabalhar com aquilo, porque eu li muito bem, com muita atenção a descrição do cargo. E por tabela também eu já olhei ali o concurso do INSS e vi que já não era para mim também. E sério, esse simples filtro me poupou muito tempo. Eu perdi ali muito tempo para esquematizar o edital, ver o que eu precisava estudar. Mas quando eu terminei de fazer isso e vi que eu não ia ser feliz se tudo desse certo, se eu fosse aprovada, fosse chamada, eu não ia ser feliz naquele cargo. Então, a área bancária já saiu para mim. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, eu lembro que também teve o concurso logo depois. E INSS também nem pensar, e esse filtro me ajudou muito. Vale dizer também que no meu método para ser aprovada, que o link vai estar aqui embaixo, eu criei um checklist em formato de perguntas que vão te ajudar a definir o seu concurso ideal de acordo com o seu perfil como pessoa. E eu sempre gosto de falar também que o que você ama fazer vai definir qual é a sua área ideal. Parte 2. O que não fazer durante os seus estudos. Basicamente, eu vou resumir isso em estudar errado. 4 erros clássicos. Ficar na sua zona de conforto. Estudar só o que você é muito boa. Ficar horas e horas e horas. Se você é muito boa em português, fica ali só fazendo 50 questões de interpretação de texto, e mesmo se você for muito boa em uma área, você negligencia os conteúdos específicos dessa área que você não é boa. Então, é pior ainda. Segundo erro clássico, ficar parado esperando a porcentagem ideal de acertos para avançar para o próximo assunto. Muita gente pensa, não, quando eu ficar com 90% de questões, aí sim eu avanço para o próximo assunto. Gente, não tem essa. Assunto visto é assunto estudado, pula para o próximo e depois na sua revisão você retoma aquele conhecimento e vai lapidando. E muitas vezes o próximo assunto que você vê vai servir como complemento para o assunto anterior e você vai entender mais ainda. As coisas vão se complementando e isso é muito comum. Então você não tem que ficar preso com medo de avançar porque eu não acertei 90% de questões ainda. E talvez não acerte, e tá tudo bem. É muito melhor você ver um pouquinho de cada coisa do que você ser muito boa em uma coisinha específica e o restante, como é que fica? Terceiro erro clássico, ignorar a banca. Essa parte faz um link muito bom com o segundo erro, que é ficar só estudando o que você gosta, que é, por exemplo, você perde horas estudando um assunto que pode ser que nem é possível que caia na sua prova. A banca nem gosta desse assunto que você insiste em estudar incansavelmente e dominar o assunto. Tá, mas como que eu vou saber disso? Como que eu vou saber o assunto que a minha banca cobra ou não? Você vai ter que aprender a fazer um mapeamento, um raio-x da sua banca. Do que é comum ela cobrar, do que ela gosta de cobrar, como que ela gosta de cobrar. Porque o jeito que a FGV cobra é diferente da Sebrasp.
por exemplo. E isso é algo que vai mudar de cenário para cenário também. E quarto, o erro clássico, que é um lembrete aqui, que videoaula não é Netflix. Então, eu gosto muito de videoaula, eu não consegui absorver muito bem o conteúdo por PDF, mas eu sabia que não era um estudo passivo. Eu tinha que anotar, eu tinha que resolver questões, tinha que ir tirando minhas dúvidas, anotando perguntas, tudo isso. Não importa se você vai estudar por videoaula, por PDF, por gramática, por livro, o que for, mas você precisa ver resultado naquilo que você está fazendo. E aqui uma dica prática desse bloco é que o estudo precisa ser inserido na sua rotina e não ao contrário. Se você vai conciliar com o trabalho, por exemplo, lembre-se que é o seu trabalho que paga suas contas. Então, o seu estudo tem que estar encaixado ali na sua rotina. Essa rotina que já existe. Então, você vai ter que encontrar maneiras de ir fazendo realmente um jogo de cintura para que você veja resultados toda vez que você for estudar. Eu mesma, eu saía de casa, se eu fizesse 3 questões de direito penal, por exemplo, eu anotava no meu bloco de notas, sei lá, 10 minutos de direito penal e seguia feliz, porque aquele momento que eu tive não era o momento de estudo ideal, mas eu fiz alguma coisa em prol do meu estudo e eu vi resultado com aquilo que eu estava fazendo. E isso é algo que eu insisto muito com os meus alunos da mentoria também. O que importa é a constância e estratégia. E a constância não é você estar presente todos os dias ali, 3 horas de estudo líquido, não. Constância é você ter bem estabelecido qual é o seu objetivo, o que você precisa fazer para chegar lá e todo dia fazer um pouquinho que seja, nem que seja 10 minutinhos de estudo, de leitura, que você faça uma questão, mas é todos os dias estar próximo, de alguma maneira, do seu objetivo fim. Isso é constância. E essa parte também do que não fazer, de como seguir essa linha de raciocínio durante seus estudos, está dentro do meu método para ser aprovada também. Parte 3, o que não fazer depois da posse. Ficar sem rumo pós-aprovação. Você foi aprovado, tomou posse, e agora? O que você vai fazer? Óbvio que é um momento de muita alegria, mas se você não tomar cuidado, você vai cair num limbo e pode chegar até em um momento de depressão pós-aprovação. Que eu acho que isso rende um vídeo próprio só pro tema e eu tenho uma experiência pessoal também para contar sobre isso. Você não precisa ter toda a sua vida planejada, é um momento que você vai aproveitar, é uma conquista muito importante, muito gostosa de ser sentida, mas você precisa ter algumas coisas definidas. O que você vai fazer com o seu salário? Você vai pausar para descansar um pouquinho ou vai continuar estudando? Tem um prazo esse descanso? Você já sabe minimamente qual é o seu próximo concurso? É o seu concurso fim ou é um concurso escada? Concurso escada é você passar no concurso de nível menor para garantir a estabilidade, garantir um salário recorrente e você ter mais segurança para agora sim se dedicar com todos os recursos possíveis e agora com o coração mais leve, obviamente, para um concurso de nível maior. E concurso fim é esse. Passei nesse concurso, agora tô ok, tô estabilizada aqui, tô satisfeita, minha vida de estudante acabou. Eu passei por isso na minha segunda nomeação, no período em que eu tava esperando para começar a trabalhar, porque do nada o estudo foi tirado de mim. Era uma coisa que fazia parte da minha vida, em que eu me virava nos 30 para conseguir encaixar todos os dias e do nada é o período de calmaria. Então, o seu corpo sente sim, sua mente sente e isso precisa ser cuidado. E agora é o meu lembrete para você lembrar que cada rotina é única e que você não precisa passar por nenhuma dessas fases sozinho, nem na escolha do seu concurso, nem durante seus estudos e nem depois da sua aprovação também. Aproveita e me segue lá no Instagram, que tem muita dica sobre estudos, rotina, motivação e se você quiser ajuda ou minimamente um apoio para organizar tudo isso, tem 2 links aqui embaixo do meu método para ser aprovada do zero até a aprovação e outro é um guia de redução de danos pós-edital. Um beijo e até a próxima!